completamente satisfeito e tranquilo, sabendo que a única coisa que você precisa fazer é investir nesses investimentos. Ô Mira, e investir no CDI agora, no Tesouro Selic, você acha que é um risco? Porque muita gente não quer saber muito da bolsa agora, fala: "Não, É, pô, com Selic de 15, né? tá pagando 15, eu vou querer me aventurar na bolsa, vou ser um aventureiro". Qual que é o pensamento errado que essa pessoa comete ou não, ele tá certo também? Assim, o errado é aquilo que eu falei no começo, você precisa ter uma meta. Como é que eu trabalho isso com os meus alunos? Inclusive na comunidade Mira, que é uma plataforma Pode falar da que eu comunidade vou também, lançar. viu. Não, mas ela só está disponível para quem é aluno. Para fazer parte da comunidade, ter todas as Sim. ferramentas, que tem recomendação de carteira, análise de ativos, integração com a B3 para ver os ativos, tem tudo, mas isso é só para quem é aluno. Por enquanto, só para quem é aluno. O que eu trabalho com os meus alunos? Você tem que ter uma meta. E aí, quando você tem uma meta, e é diferente do que as pessoas me falam, as pessoas já sabem que eu falo que tem que ter uma meta, o pessoal me manda assim: ah, Mira, minha meta é independência financeira. Eu falo: não, Ô isso não é meta, isso é sonho. Para ser uma meta, você tem que me dizer o seu sonho, beleza, mas você tem que me dizer em quanto tempo você quer isso, porque se você quer em 10 anos ou se você quer em 50 anos, é muito diferente, né? Você Nossa, vai precisar total. de uma quantidade muito diferente de dinheiro. Em quanto tempo você quer? Quanto de dinheiro você já tem para colocar imediatamente? Quanto você vai aportar por mês? Então, ó, 3 informações: tempo, quanto você já tem e quanto você vai colocar por mês. E a terceira informação, que é o quanto você quer ter de renda. Sim. E aí você vai falar: "Mira, eu quero ter R$ 10.000 de renda mensal". E aí eu vou falar para você: multiplica por 200. Usa a regrinha que eu inventei, a regrinha do Mira, multiplica a sua renda por 200, a renda desejada por 200, e você vai saber o quanto de dinheiro você precisa juntar. Então, R$ 10.000 vezes 200 dá É. R$ 2.000.000. Por que multiplicar por 200? Porque é a mesma coisa que dividir por 0,5%. Agora, o que que é mais fácil de fazer a conta? Multiplica por 200 ou divide por meio? Por É 200. muito mais fácil. Dá o mesmo resultado. Só que aí é a minha parte de professor, pedagogo, assim, pedagogo. Eu fiz pós em pedagogia, não sou pedagogo, mas eu fiz pós em pedagogia. Não fiz faculdade de pedagogia, né? Mas eu sou pós-graduado em pedagogia empresarial. E aí é muito mais fácil de você aprender, de você gravar que multiplica por 200. Por que multiplica por 200? Porque é a mesma coisa que pensar em 0,5%. Uma carteira vai te pagar facilmente 0,5%. É o que você falou, ah, Selic e CDI pagando 15. Pô, se você pode dar 15% ao ano, 0,5% ao mês, isso é 6% ao ano. É o que te dá a poupança. Mas eu ensino para os meus alunos para você ganhar mais, ganhar 0,75 ao mês, investir 0,25 e viver com 0,5, 0,5%, que aí a conta fecha, você vai Sim. cobrir a inflação e coisa e tal. E Hum. aí, você tem a Hum. quarta informação, que é o quanto você quer receber de renda e gera o total investido que você precisa ter. Com essas 4 informações, eu digo para você, você precisa de uma taxa, porque a matemática financeira faz isso, né? Isso aí você faz no Excel. Embora tenha essa calculadora dentro da comunidade Mira, eu ensino isso para os meus alunos, está na aula 3 do módulo 1 da mentoria. O que que acontece? Você sabe exatamente qual a taxa que você precisa. E aí, se eu falo para você, pô, Luan, você precisa de 12% ao ano para em 10 anos atingir a sua meta. Você vai correr atrás de ações se você tem isso facilmente na renda fixa? Não tem nem necessidade. Ah, você precisa de 15%. 15% eu digo que você tem que investir em ações. 12% os fundos imobiliários conseguem te entregar. Abaixo de 10% é natural que a renda fixa consiga te entregar. Por quê? Se você investir no IPCA mais 7, a inflação vai ter que ser de 3% ou menos. Sim, é bem O que é difícil. difícil. Pode acontecer? Até pode, mas é difícil, embora a meta de inflação seja 3%. Mas um CDI abaixo de 10 também é difícil. Tomara que aconteça, mas é um pouco difícil. Enquanto isso não acontece, você está ganhando já juros muito altos, né? E aí, se algum dia ele cair abaixo de 10, você já tem uma gordura dos anos iniciais. Mas 5, 10% ao ano que você precisa, a renda fixa te atende. Então, ah, vou colocar no CDI, vou colocar em ações, vou colocar aqui e ali, depende da sua meta. A sua meta é que vai determinar qual tipo de Sim. investimento você quer. Por que que eu falo isso? Isso vem da minha experiência de banco. Eu entendo sobre muitas coisas, por quê? Porque eu estudei, eu invisto, e porque eu trabalhei no mercado financeiro, trabalhei em banco, trabalhei em corretora, e aí quando eu atendia clientes no banco, a pessoa chegava para mim:
Ah, eu queria fazer um investimento. Aí o que o gerente do banco faz? Ah, pô, tem a previdência privada, porque você tem a meta de previdência, né? Sim. Ah, tem previdência privada, é um excelente produto, não sei o quê, porque aquele dia tá na campanha de previdência, você vai empurrar a previdência em cima de todo mundo. Aí o pessoal, pô, não, excelente. Vou precisar desse dinheiro daqui a um mês. E aí eu lembro que a previdência tinha 2 meses de carência. E aí Caramba, fala assim, ferrou. se tem 2 meses de carência, você não pode oferecer isso para uma pessoa Sim. que vai precisar do dinheiro daqui a um mês. E aí eu fui entendendo que não adianta aquilo que é um excelente produto, e a Previdência é um excelente produto. Não adianta você falar para a pessoa sobre um excelente produto. Você tem que falar O que aquilo serve que pra ela. serve para a pessoa, para aquela meta, porque ela pode ter várias metas, ela pode ter várias necessidades. E aí o que você vai fazer? Um produto para aquela necessidade, um produto para aquela meta, para aquele objetivo. Daí é que vem essa minha visão de a pessoa tem que ter várias metas, tem investimento para essas metas, direciona o investimento para a meta, e aí você vai ficar completamente satisfeito e tranquilo, sabendo que a única coisa que você precisa fazer é investir nesses investimentos que te entregam o resultado que você precisa e trabalhar para conseguir dinheiro para poder aportar. É só isso. E aí você tem as respostas para todas essas questões que as pessoas não sabem exatamente quanto precisa investir, como é que vai investir, vai ficar tirando da renda fixa para renda variável. Ah, não precisa. Se você Sim. sabe essas informações que não são difíceis, a matemática te responde, você pega, claro, assim, tem a minha experiência para dizer que, eu acho que se você precisa de 15% ao ano, eu tenho que ir mais para ações, você precisa de 10%, 12%, fundos imobiliários, reinvestindo dividendos, eles são capazes de te atender, menos do que isso a renda fixa vai te entregar com tranquilidade. Essas questões são da minha experiência, da Sim. matemática que eu vivo e que eu ensino para as pessoas. Eu tenho esses pequenos componentes, mas o grosso é muito fácil de ver. Só tem uma outra questão quando a gente compara renda fixa com renda variável, CDI com bolsa, é que tem duas grandes características na renda fixa e na renda variável que não permite essa comparação. Primeiro, a renda variável não tem vencimento. Quando você faz investimento no CDB, ele vence daqui a 1, 2, 3, 10 anos. Sim. Quando você faz um investimento numa ação, você não emprestou o dinheiro. O CDB, a renda fixa, é um empréstimo que você faz para a instituição financeira, para uma empresa. Quando você faz um investimento em ações, você se torna sócio. Sim. E a empresa vai te pagar dividendos ad eterno. Aquilo ali vai ficar para os seus filhos, inclusive. Vai no seu inventário como patrimônio e vai durar o quanto a empresa durar. Essa característica faz com que a gente não compare, né? O negócio que tem vencimento com o Sim. negócio que não tem. Não faz o menor sentido. E uma outra coisa, as ações, fundos imobiliários, eles pagam dividendos. A renda fixa não paga. Sim. Ah, Mira, mas tem um CDB que paga. Aí ele vai pagar durante um tempo. Ah, o Tesouro Renda Mais, o Tesouro Educa Mais. Eles também vão te pagar durante um tempo. O Renda Mais paga durante 20 anos. E aí ele vai te pagar o dinheiro que você acumulou. Chegou no final dos 20 anos, você não tem mais dinheiro nem renda. Verdade. Do outro lado, você tem os ativos de renda variável, ações, fundos imobiliários, que vão te pagar todo mês uma renda para sempre. Não tem um final de quando vai terminar de pagar e você ainda tem o patrimônio acumulado. Então são características diferentes. Ira, então você está dizendo que a renda variável é melhor que a renda fixa? Não. São instrumentos diferentes, com características diferentes, que podem, inclusive, ser complementares. Quando foi lançado o Tesouro Renda Mais, o próprio pessoal do Tesouro falou: é complementar a previdência privada, não precisa substituir, é complementar uma carteira de ações e fundos imobiliários, é complementar. Mas você pode me falar, Mira, eu não quero deixar nada para ninguém, então a minha estratégia é consumir todo o dinheiro, porque como ele tem uma taxa alta e hoje está pagando uma taxa absurda, né? IPCA 7 para cima, então a taxa é muito boa e eu não tenho muita preocupação. Faz sentido. E aí o meu único conselho é: não pense em receber durante 20 anos, porque como eu falei, a expectativa de vida está aumentando, né? Sim. Então você compra um título para receber durante 20 anos e também compra outro para pagar mais 20, que aí você já cobriu 40. E aí depois você compra outro para cobrir mais 20, aí você vai cobrir 60 anos. E de repente você vai cobrir 80 anos, quantos anos você quiser, porque ele vai pagando durante 20 anos. O título mais longo que a gente tem é o IPCA 2065, então ele vai pagar de 2065 a 2085. De repente você faz um 2045 para você receber de 2045 a 2065. Com esses dois você já cobriu de 2045 a 2085.
Aí depois, quando eles lançarem o 2075, 2085, aí você começa a comprar o outro, aí você vai cobrir um período grande, sabendo que quando terminar o 20º ano daquele último título, você não tem mais nada para receber. Mas aí você pensa assim, vou receber até os 120 anos, depois, antes disso eu morri. Beleza. É uma forma também. Fechou também. É uma forma de fazer. Assim, existem várias soluções para várias necessidades. Dá para fazer tudo isso? Dá. É só partir do pressuposto inicial, que é determina o que você quer, determina a sua meta. O grande problema das pessoas é que elas não determinam a meta delas, elas não sabem o que elas querem. E aí não tem jeito, né? Se você não sabe. Isso é uma das primeiras coisas que eu ensino para os alunos. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, até caminho nenhum. Então, até caminho nenhum. Se eu peguei do Alice do País das Maravilhas, que diz lá, o gato fala para ela que se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E aí eu complementei, até caminho nenhum. Até não chegar a lugar nenhum te atende, porque você não sabe o que você quer. Verdade.